ai da terra onde cair esta nuvem de demônios. E uma grande parte daqueles demônios ficaram no inferno, em festa de orgia com as almas, fazendo tudo quanto é tipo de judiaria para as almas. E as almas se puseram a gritar em desespero, queriam se esconder, mas no inferno não tem onde se esconder. Ali eu estava assistindo aquele horror. Dali eu levantei meus olhos para a banda do norte e Satã deu um berro, um estrondo naquela mesa, um grito, e convocou uma reunião com os demônios. Começou a aparecer demônio de tudo quanto era lado, os demônios comandantes. E ele, quando chegaram todos os demônios, Satã disse: esta reunião que eu convoquei é para nós tratar assunto de tecnologia, como acabar o cristianismo na terra. Eles estão aumentando, eles estão crescendo, e nós temos que parar, nós temos que diminuir, nós temos que acabar. E levantou o demônio tranca-rua e disse: Satã, tu sabe que eu comando na terra a tecnologia, e eu tenho tido grande êxito com uma das tecnologias, o aparelho de televisão. E inclusive estou aperfeiçoando que nestes últimos dias eu vou lançar na terra uma tecnologia no aparelho de televisão que vai abalar o mundo, abalar a terra. E ele disse: Satã, eu tenho tido êxito com o aparelho de televisão, tenho conseguido prender as almas, prender os cristãos, os crentes, com o filme Hora de Gala, com as novelas, com os filmes pornográficos. Eu tenho prendido eles, e destes nós não temos mais medo. Os seus nomes já figuram aqui no inferno, estes já são nossos. E também em conjunto com o demônio Pombagira, que é outro grande comandante, ele disse: temos também conseguido parar os cristãos na terra de dar os seus dízimos, de dar as suas ofertas, de dar os seus votos. Temos fechado as portas de empregos para eles, e eles sem dinheiro, eles não podem andar, eles não podem crescer, eles têm que parar. E levantou o Pombagira, um grande demônio comandante, e disse: Satã, eu comando na terra o tóxico, o álcool e o sexo. E eu tenho tido grande êxito, tenho derrubado o cristianismo na terra, e tenho derrubado grandes líderes pentecostais na terra, através do sexo, do álcool. E tenho te apresentado as almas aqui, Satã. Levantou o outro demônio, Caveira da Meia-Noite, que é um grande comandante, e disse: Satã, eu tenho grande êxito na terra, tenho matado pessoas de todo jeito, de acidentes, tenho mandado tirar as vidas, se matar, pessoa que se mata, é o demônio Caveira que manda se matar. E todo tipo de crime, assaltos, tudo isso ele comanda na terra. Levantou o demônio da Meia-Noite e disse: Satã, eu tenho tido grande êxito na terra, que eu tenho comandado na terra o estado de nervo, e não deixo da meia-noite em diante, não deixo ninguém dormir, tenho posto medo na humanidade, e eles não dormem, e eles estão ficando nervosos e ficando loucos. Estou enchendo os hospitais, os manicômios de loucos, e eles pensam que é doença e estão se intoxicando com comprimidos e ficando loucos. Levantou o demônio Viramundo e disse: Satã, eu tenho tido êxito, porque eu comando as tempestades e os ventos. Inclusive quando forma aquele temporal, que vem aquelas nuvens negras por baixo assim, ali aquilo vem milhares de demônios ali arrancando árvore, arrancando casa, arrancando tudo, matando pessoas através dos temporais. E ele disse: eu tenho te apresentado aqui aos milhares de almas, só respeita a casa dos cristãos. Também outra coisa, irmão, que eu fui ver lá no inferno, que os demônios falaram lá na reunião dos demônios, que só não pode na terra com os crentes fanáticos. E eu pensava sempre que crente fanático era o crente eloquente para falar de Jesus, para insistir a pessoa a aceitar Jesus, mas não é. Na reunião dos demônios, os demônios comandantes disseram que só não pode com os crentes fanáticos.
Os crentes fanáticos para ele é aqueles que abandonaram o mundo, aceitaram Jesus, abandonaram o mundo e vivem em oração, em espírito de oração e jejum e lendo a Bíblia. Esses são os crentes fanáticos. Desse nós temos medo, nós temos que fugir deles, nós não podemos nem chegar perto deles. Vocês falaram na reunião, lá que eu fui ficar sabendo qual é o crente fanático. Então, ali levantou o demônio Iemanjá, que é um grande comandante, e disse: Satã, eu tenho tido êxito na terra, que eu tenho tomado conta dos rios, dos mares, das águas, e tenho arrastado aos milhares para ti aqui. E era aquela confusão, aquela discussão dos demônios, e qual mais queria apresentar a sua obra, o seu trabalho na terra. E já subiram para cima da mesa, porque não tem ordem. No inferno é tudo sem ordem, é tudo esculhambação. É tudo natural, como eu estou falando, dando esse testemunho aqui, a irmã na presença. É tudo natural, mas é tudo sem ordem. Então eu levantei meus olhos à esquerda, já para a banda do oeste, e enxerguei o poço do lamaçal. Muito grande, terrível aquele poço do lamaçal, aonde está a imundícia podre, o odor de milhares e milhares de anos, as almas caindo no meio, os demônios serpentes rodeando em alta velocidade, batendo com as suas bocas com martelo, e as almas caindo no meio do poço do lamaçal. E então, quando estava milhares de almas que caíam ali no meio deles, eles paravam e diziam para as almas: amiga, fizeste bem em vir para cá, foste fornicário da terra como nós, desobedeceste o teu Deus lá, aqui tu vais sofrer como nós. E espirrava o fogo pelas ventas, pelo meio do cabelo das almas, e elas se puseram a gritar em desespero de dor. E eles forçavam as almas a comer aquelas podridão, aqueles bichos podres que tem lá nos infernos. E as almas não queriam comer, mas lá não tem querer, lá ninguém se governa no inferno. E se puseram em grito, e eles viravam os ferrolhos, aquelas caudas cheias de ferrolhos, como ferros em fogo, e cravavam nas almas, espetavam as almas, e vinham para cima nas caudas, e davam terríveis gargalhadas, e davam uma sacudida na cauda e atiravam as almas no rochedo. E uma fila de demônios espera para ir aprisionando, encadeando as almas nos abismos. Lá está as almas aprisionadas, encandeadas, coração aparado pelo meio, olhos arrancados, olhos de pendurado, de todo sofrimento, de cabeça esmagada, de todo sofrimento. Lá tem almas de todo jeito. O que você está fazendo aqui? Eu larguei a mão de Jesus, vim para aqui. Eu estava na igreja e não era obediente a Jesus, estava em pecado, tomava sem pecado, agora vim para aqui. Está lá de todo jeito de sofrimento de almas, de todo jeito, aprisionado, encandeado, atirado no rochedo infernal. Então aquela fila de demônios ia encandeando as almas que os demônios serpentes iam tirando lá do lamaçal. E outra fila de demônios que iam pegando os seus nomes daquelas almas que iam caindo ali. E eles corriam, tomavam os nomes, pediam seus nomes, qual era o nome que tinha aqui na terra, e eles saíam, os demônios pegavam e saíam para a terra, à procura de corpo de pessoa, para incorporar, mentindo, dizendo que é o fulano, que é o ciclano, enquanto que ele está lá amarrado, encandeado nos infernos, que estes olhos e estes ouvidos ouviram e viram. E quem vai para o inferno de lá não volta mais a incorporar em ninguém, aos demônios que vêm incorporar e mentir que é o fulano e ciclano. E quem vai para o céu do mesmo jeito, de lá não volta também, incorporar no corpo de ninguém. Então dali eu levantei meus olhos à esquerda já, para a banda do oeste, e enxerguei as galerias infernais. Me apavorei. As tremendas galerias, maior que o município, as galerias infernal. Cheia de corpos de pessoas nu, em sangue, lágrimas, suor. O fogo a levanta de baixo para cima, queimando aqueles corpos das galerias. Aquele fogo urra como leão. O fogo do inferno não é igual ao nosso fogo da terra. O fogo do inferno é vermelho como sangue, encarnado como sangue. Urra, berrando, queimando aqueles corpos.
Aqueles poucos sem se mexer, tão terríveis ruídos. É terrível. Dali, Jesus seguiu comigo à frente, em direção ao sul. Andemos um pouco. Jesus parou. Se viramos para o lado oeste, e Jesus me mostrou o poço do abismo. Olhei para baixo, muito fundo. É distante, está coberto de fumaça. Dali olhei para cima, segui um paredão liso, que não tem na terra paredão liso como aquele que eu vi lá no inferno. E na ponta do pináculo daquele paredão desembocava um penhasco. Lá em cima daquele penhasco tinha um gramado muito lindo. Não tinha ninguém naquele gramado. Olhei de volta para baixo. Fiquei olhando dali um pouco, levantei meus olhos de novo para cima. Já estava cheio de gente lá em cima. Todos de vestes brancas, só que as vestes sujas, salpicadas. E vinham bem na beiradinha do penhasco. E eu fiquei preocupado olhando, digo, mas vai cair de lá aquelas pessoas. E voltava. Começou a chegar milhares e milhares de pessoas lá em cima, naquele gramado. Dali um pouco, passou aquele tremendo demônio, como um morcegão, com dentes de vampiros, olhos de fogo, boca de fogo, e aterrissou lá em cima, naquele gramado. Olhava para a cara das pessoas, dava terrível gargalhada. E os pessoal lá em cima, que as pessoas se puseram em pânico, a gritar em desespero. E ele começou a empurrar para baixo as pessoas. Eles não queriam cair, caíam com os pés e a mão erguida para cima, porque era terrível olhar para baixo. Então eles caíam de costa, e o demônio empurrando eles para dentro. De vestes brancas, só que sujas e salpicadas vestes. É aquilo, irmão, que dizem na terra, que um pouquinho não faz mal, que Jesus só quer o coração. É a sujeira nas vestiduras espirituais. E ele derrubava sem misericórdia as almas para dentro do poço do abismo. Eu ouvia ele derrubando. Dali, Jesus seguiu comigo à frente. Andemos um pouco. Jesus parou e me mostrou o lago de fogo. Contemplei o lago de fogo, um terrível mar, um vasto mundão o lago de fogo. Está um brasão de fogo, levantando bolhas. Não tem ninguém dentro do lago de fogo, não tem nada, está limpo. Só aquele brasão de fogo. Mas é um baita do mundo. Cabe todo o globo terrestre dentro do lago de fogo e mais outro mundo se tiver, porque é imenso de grande. Os demônios andam muito por longe do lago de fogo, nem eles podem chegar perto, porque a temperatura é terrível de fogo e enxofre. Pior, 1000 vezes pior do que aquele ferro que os homens derretem na terra, que desmancha como água, corre como água aquele ferro. A caloria do inferno é pior, terrível, milhares de vezes mais. Dali, Jesus seguiu comigo à frente. Andemos um pouco, já dobrando à esquerda, já para sair para fora do inferno, para subir por outra estrada, por cima daquela que nós entramos no inferno. Andemos um pouco, Jesus parou e me mostrou aonde esteve o seio de Abraão. E como um paraíso, está lá um jardim, tem uma divisa como um arco-íris. Lá os demônios não entram, nem na divisa eles chegam perto. Lá está reservado, porque esteve o seio de Abraão. Quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário, Jesus tirou os seus de lá e levou para a glória, está lá na glória. Então de lá exatamente se enxerga, bem como diz a Bíblia, aonde se enxerga o rico via Lázaro no seio de Abraão, há um abismo que separa, exatamente. Dali, Jesus seguiu comigo à frente, andemos um pouco, Jesus parou, me mostrou o local onde Jesus derrotou Satã. Eles estavam, os infernos, em festa há 3 dias, porque tinham matado Jesus, e Jesus deu o brado na cruz e desceu os infernos.